Olá, começamos a nossa live de hoje. Agradeço aos 592 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você que gosta do conteúdo do canal, da nossa perspectiva analítica, crítica, propositiva, das entrevistas, e são tão plurais, tão importantes, né? Com gente que tem algo a dizer, né? Ajudar a você que nos acompanha a entender a complexidade desse momento dramático que nós estamos vivendo. Indique a uma amiga, um amigo. É fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, colocar like no que vocês gostarem e usar, como vocês bem fazem, a página dos comentários. Amanhã, logo cedo, estamos postando a entrevista com o Dr. Paulo Lotufo, epidemiologista na Universidade de São Paulo, professor titular, discutindo, claro, evidentemente, os efeitos da Covid-19, ele faz todo um histórico, faz correlação com outras epidemias que ocorreram no Brasil, seu reflexo, a ação dos governos naquelas conjunturas e o que está acontecendo no momento atual. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, vocês podem me seguir pelo @Marco Antônio Vila Oficial, e, no caso dos cursos, na plataforma www.cursosdovila.com.br. Lá vocês encontram todos os cursos que nós estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursosdovila.com.br. Claro, passei, como de hábito, evidentemente, né, por todo o noticiário, os jornais, revistas, portais, blogs, tentando acompanhar e entender e conversando com algumas pessoas para tentar entender o que é que está acontecendo no Brasil. Nós vivemos um momento dramático, mais dramático, sem exagero, da história do Brasil republicano. Não há nenhum momento que se assemelhe a esse. Eu insisto, né, quantas vezes eu apresentei de forma muito rápida as principais crises da história do Brasil republicano, e não há nenhuma outra de todas aquelas da Primeira República ou República Velha, entre 1889 e 1930, do período 1930 a 1945, chamado primeiro governo Vargas, depois o período da chamada República Populista, 1945 a 1964, o período da ditadura militar, 1964 a 1985, o que, em certo momento, chamou-se de Nova República, né, que seria o início do governo Tancredo, que a história não permitiu que fosse dessa forma o destino, foi o governo Sarney e todo o processo de redemocratização a partir da eleição presidencial de 1989. Nós tivemos momentos extremamente turbulentos, melhor dizendo, em todo esse período, né? Nós estamos falando de mais de 130 anos da história do Brasil republicano, né? Mas, porém, contudo, todavia, se nós analisarmos a crise de 2020, 2021 e nós estamos indo para o final do mês de março. A tendência já é olharmos para a crise, infelizmente, em 2022. Né? Claro, se nós não enfrentarmos e resolvermos a raiz fundamental da crise em 2021. Qual é a raiz fundamental? Você vai dizer, é o Jair Bolsonaro. Né? Se nós não enfrentarmos de forma vitoriosa esse obstáculo à nacionalidade, à sobrevivência do Brasil enquanto uma nação importante no mundo, nós vamos empurrar essa crise para 2022. Aí, meu Deus do céu, não dá para saber o que vai ser do Brasil. Então, o que eu sempre tenho feito nesse espaço e conversado com vocês é buscar entender a especificidade dessa crise. Não vamos discutir, hoje não é o momento, por que nós chegamos a essa situação. Não, nós estamos no meio dessa situação, uma história assim do tempo presente, né? E apontando as tendências de curto prazo do que pode ocorrer no Brasil. Não é que não se deve discutir as raízes históricas do que nós chegamos até esse momento, mas não é o objetivo central hoje desse nosso encontro. A questão é aonde está a saída, aonde encontrar a saída o mais rápido possível, a saída democrática, para permitir uma coisa que o Brasil fez de forma tão eficiente ao longo da história. Eu estava vendo uma vacinação em massa em 1992, né, no momento turbulento da cena política brasileira, né, era ministro da Saúde, doutora Adib Jatene, e foi feito com uma enorme eficácia, lá, 40 milhões de crianças, foi uma coisa, pum, foi tudo feito. Claro que nós não temos um Adib Jatene agora, nós tivemos um Pazuello, e agora não temos ninguém, porque não há nenhum titular. Saiu o cabo, o recruta zero, vocês podem chamar de sargento Pincel, sargento Garcia, que em qualquer exército sério não seria cabo, e aqui é general, para ver quão grave é a formação. E isso está demonstrando, muitos imaginavam, eu até
confesso, imaginava que tivesse uma formação mais qualificada dos oficiais do Exército Brasileiro, pelos que estão lá no Palácio do Planalto, aquela caterva, e pelo Pazuello no Ministério da Saúde, e pelos seus assessores. O secretário-geral do Ministério da Saúde usa aqui um broche com uma caveira e um punhal enterrado na caveira. Secretário-geral do Ministério da Saúde. Ele poderia ser do Esquadrão da Morte, da escuderia Lecoq, aquela criada no Rio de Janeiro nos anos 1960, o Esquadrão da Morte. Mas não, esse senhor, salvo engano, seria um oficial, presumo que da reserva, só faltava ser da ativa, é pior ainda, se for da ativa, né? E secretário-geral andando com broche, sim, uma caveira, sim, um crânio aqui e um punhal cravado no Ministério da Saúde. Isso deu para ver como é que eles são. Então, não tem, evidentemente, um Adílio Jatene. Então, a comparação que eu fiz, vale destacar, é num momento histórico que estava vivendo seu impeachment, foi um ano extremamente turbulento em 1992. E foi feito. Nós estamos falando uma coisa simples para nós, que é o país que mais vacina no mundo, que é vacinar. Então, nós não estamos indo nada muito complexo, mas nós temos no poder um assassino, que é um homem que tem as mãos sujas de sangue, e essa semana 300 mil cadáveres, ou dia 24 ou dia 25, vamos atingir essa marca macabra. E ele é o principal responsável. Mas ele não está nem aí com tudo isso, e nós vamos falar o que ele fez ontem, daqui a pouquinho. Como é que um homem sem decoro, né, um homem sem a mínima qualificação para o exercício do cargo, um psicopata, um criminoso, um assassino, porque as pessoas morreram. Enquanto nós estamos conversando, a cada 40 segundos está morrendo um brasileiro ou brasileira. Só para registrar. Alguém que brincou com a epidemia, hoje, de cada 4 mortes no mundo, um é brasileiro, o epicentro da pandemia hoje é aqui, no Brasil, né? E nós temos na presidência Jair Bolsonaro. Eu queria só lembrar, antes de falar o que ele fez ontem, passei, claro, pelas notícias aqui de hoje, mas destacar um ponto, nós estamos literalmente sem ministro da Saúde. Por quê? O Pazuello, aquela pessoa patética, ele retirou do Ministério da Saúde, mas não devolveu, ele está na ativa, para os quadros do Exército. Olha a ilegalidade. Parece República Dominicana na época do Trujillo, República Bananeira. Olha a ilegalidade. Ele tirou, só que não devolveu, porque está nativa, aquela figura patética, especialista em logística, mandou uma carga que era para Manaus, mandou para Macapá, 1.000 quilômetros de distância. Olha o nível de um general de divisão, hein? De 3 estrelas. Hein? Não é um cabo, não, é um general que estudou supostamente com o nosso dinheiro, durante anos, para não conseguir mandar uma carga para o local correto. Né? Ele não quer devolvê-lo para a ativa, o Bolsonaro, sabe por quê? Porque vai ter processos imediatamente sobre o Pazuello, que vai terminar na cadeia, assim como o Bolsonaro, cedo ou tarde. E ele sabe, e o Bolsonaro quer proteger o Pazuello. Ele quer, correu hoje uma história, nomeá-lo para um Ministério Extraordinário da Amazônia. Estão inventando até um Ministério Extraordinário, ou algum outro Ministério Extraordinário para dar foro privilegiado. Olha a que situação nós chegamos. Para isso ele tem preocupação, para a caterva ficar protegida. Né? Agora, para enfrentar os grandes dilemas, especialmente a pandemia e os 300 mil mortos, isso ele não está nem aí. Quer dizer, e o tal de Queiroga, porque nesse governo é tudo diferente, é Cássio com K, Queiroga não é Queiroga, o Queiroga não assumiu. Não assumiu porque ele tem uma história pregressa meio problemática. Né? E, por outro lado, ele teria se de desincompatibilizar de empresas que ele participa, bem como teria de deixar a Sociedade Brasileira de Cardiologia, do qual ele é presidente. É o que informa a imprensa hoje aqui. E ele não quer sair da presidência da Sociedade Brasileira de Cardiologia e tem alguns problemas aí pregressos complicados. E não assumiu até agora. O argumento inicial, vocês se recordam, semana passada, qual era? Era necessário uma transição entre o Pazuello e o Queiroga, porque o Pazuello, ele disse na quinta-noite, o Bolsonaro fez uma excelente gestão à frente do Ministério da Saúde, excelente gestão. Ou como diz Ricardo Barros, o Brasil está numa situação confortável.
o Brasil está numa situação confortável, com 300 mil mortos, sem encontrar saída, desesperados, sem vacina, sem remédio, sem equipamento, sem pessoal treinado, sem as UTIs, sem nada. Um país pestilento, ninguém quer receber o Brasil. Né? Olha, pega o mapa do mundo dos principais locais, dos principais destinos, ninguém quer saber do Brasil. E vai atingir as exportações brasileiras, como nós cantamos a bola o ano passado. O primeiro lugar que vocês ouviram falar isso foi aqui. E vai atingir, nesse ano, as exportações brasileiras. O Brasil, volto a dizer, é o epicentro hoje mundial da pandemia. E a questão que se coloca é que não tem ninguém. Então, os secretários de saúde demandam o ministério e não tem quem possa atendê-los. Isso em plena crise sanitária mais grave da história do Brasil republicano. O que é um presidente que faz isso? Genocida. Claro, é um genocida, ele planeja as mortes. Ele é um criminoso, é um homem com as mãos sujas de sangue, né? Agora, hoje mesmo, lendo pouco antes de nós conversarmos aqui, 2 senadores já falando, olha, o Bolsonaro vai terminar aí na cadeia, porque ele é um criminoso. Puxa, que bom, eu fico muito satisfeito porque eles acertaram no alvo, algo que nós já colocamos nesse espaço. Ele é criminoso, sim, é o que diz o Código Penal, a Constituição, a Lei 1079, 10 de abril de 1950, portanto, não falta ordenamentos legais existentes no país para enquadrá-lo, o criminoso Jair Bolsonaro, não falta, está cheio, né? Infelizmente, pelos crimes que ele cometeu e pelas mãos sujas de sangue de um assassino que matou 300 mil brasileiros, pela sua inépcia e planejamento. Não é só incompetência, que isso é uma coisa. Ele planejou as mortes. Lembre-se que ele tinha uma tese, entre aspas, parece aquelas teses de mesa redonda de futebol, ele tinha uma tese, entre aspas, de que se contaminar 70% do rebanho, não precisava de vacina. Chegou a dizer isso. Como se ele conhecesse alguma coisa no campo de saúde pública. Ele é um beócio, é um parvo, é um obtuso, é um homem que saiu com desonra do Exército. Ele queria explodir o Rio de Janeiro. É terrorista. Teve uma formação horrorosa no Exército, péssima. Eu queria saber o que ele estudou em Agulhas Negras. Eu gostaria de dar uma incerta, como se falava no passado, olhar, perguntar para os alunos, ir lá, falar, olha, você aí. Porque o Pazuello, as definições que ele deu sobre o hemisfério norte, ele não conseguia identificar onde ficava o Nordeste. E isso, que um menino, uma menina na 4ª série sabe no mapa do Brasil, um general não sabia. Então, eu queria ver como é que se forma ali, os oficiais começam a sua carreira em Agulhas Negras. É grave, é grave. Nós temos de enfrentar essa questão e discutir promoções, etc. Isso lá na frente, não agora. Mas a questão que se coloca, portanto, é que nós estamos sem ministro da Saúde, com um presidente conspirando sistematicamente contra o Brasil e a sociedade se movimentando, ainda bem. Né? Temos um manifesto importantíssimo por vários economistas, um manifesto que coloca questões seríssimas. Por outro lado, temos uma manifestação, senadores se movimentando, buscando contatos internacionais, estão de parabéns. Né? Temos a sociedade civil querendo encontrar solução, buscando por si só, mas há uma pedra no meio do caminho, uma imensa pedra, um assassino, Jair Bolsonaro. Não dá para resolver nem contatos internacionais. Eu estava lendo agora, pouco antes aqui de nós iniciarmos a conversa, na edição online do Estadão, né, do jornal Estado de São Paulo, está assim, o Beato Salu, conhecido como Ernesto Araújo. É inacreditável, daqui a 100 anos, quando alguém olhar o Brasil, saber que Ernesto Araújo foi ministro das Relações Exteriores e saber que Bolsonaro foi presidente da República. Olha o que diz o Beato Salu. É terrivelmente justo o Brasil ser visto como uma ameaça global. Não, é extremamente justo o Brasil. Ninguém está querendo discriminar o Brasil. Não é isso. Hoje, os grandes países veem que aqui é o caos, governado por um louco. Sim, um sádico que está no poder. Um sádico que está no poder. Exemplo. Vamos lá, então, para os exemplos. Ontem foi aniversário do Mandrião. Isso. Ele fez 66 anos. Daí, como qualquer um,
seguir a vida. Ele foi comemorar o aniversário. Isso quando nós estamos vivendo uma situação extremamente difícil. Não é a primeira vez. Lembra que ele chegou no ano passado? Lembra a história do churrasco? Se nós fizermos uma história dos crimes que ele cometeu, lembra quando ele queria fazer churrasco, todo mundo dizendo, o ministro da Saúde, a época era o Mandetta, falando, olha, nada de ter aglomerações, ele propondo fazer churrasco. Bem, ontem, em frente ao Palácio da Alvorada, tudo armado, né? Trouxeram uma caterva lá de nazifascistas, pobre coitados, eu não tenho a mínima ideia do que penso, do que falo, um dia vão se envergonhar de ter ido lá, né? Aí foram um grupo de pessoas, algumas dezenas de pessoas, tal. Pelas fotos, dá para ver as fotos bem tiradas, porque eles querem construir que tem mais gente do que tem. Aí puseram um bolo, sim, um bolo, e ele foi com a Micheque e ele foram em direção ao bolo. E aí eles começavam a gritar, os indivíduos ali, etc. Tal, uma coisa patética. Aí ele fomentando aglomerações, grande parte das pessoas estavam sem máscaras. Olha como ele quer combater a pandemia. Ontem eu estou dizendo isso, não estou dizendo o ano passado, ontem. Né? As pessoas sem máscara, todos aglomerados, crianças, cheio de crianças ali no meio, tal. Veja a quão irresponsáveis são as pessoas, e ele foi se aproximando. Aí ele ia discursar, mas antes de discursar, ele tinha pegou uma coisa, pegou outra, ele foi no espelho d'água, porque logo atrás tem um espelho d'água, e foi lavar as mãos. E isso, o porco do Bolsonaro foi lavar as mãos no espelho d'água e fez assim, ó, assistam, eu assisti. Foi, lavou as mãos, fez assim, lavou as mãos e foi pegar o bolo. Isso, é como se ele tivesse com o Queiroz, com o Adriano, os amigos dele, afinal, ele viveu ao lado da marginalidade. Então, não vamos esperar um comportamento dele que com o decoro do cargo. Ele viveu ligado a Rony Lessa, vizinho dele, em frente à casa dele, lá na Vivendas da Barra, tal, né? A 8 metros. Né? Então, ele tem costume de ter relacionamento com pessoas baixas, marginais. Ele condecorou um matador de aluguel, o Adriano, que agora, inclusive, tem as últimas denúncias da fábula de dinheiro do escritório do crime, que funcionava como banco, agiotagem, né? Além de todas aquelas operações que as milícias realizam no Rio de Janeiro, venda de água, controle da venda de água, do gás, invasão de terras, construções clandestinas, tudo isso o Bolsonaro participava tranquilamente, conhecia todos, né? Tanto que o Flávio, seu filho, condecorou esse assassino com a medalha Tiradentes, um negócio assim inacreditável. Aí, nessa ação, nesse aniversário patético, ele resolveu discursar. Ele é um homem ilimitado, ele tem problemas cognitivos, como todos vocês sabem. O vocabulário de 500 palavras, se tanto, é um péssimo orador e tem uma linguagem gestual horrorosa. Eu fico pensando, até eu anotei aqui, para discutir um pouquinho o ismo de Bolsonaro, ou seja, o bolsonarismo. Mas eu já, algumas vezes, em alguns encontros, eu fui lançando algumas ideias, mas eu fico imaginando como é possível alguém se encantar por ele, por os chamados líderes da história da América Latina, que tiveram líderes caudilistas, etc. Eu entendo pela linguagem, pelo vocabulário, pelo conhecimento histórico, linguagem gestual, por conhecer a alma do povo, etc. Ou, no caso da Europa, no nazifascismo, do qual ele é simpatizante, mas ele não consegue alcançar esse degrau, ainda bem, porque ele é um homem preguiçoso, né? Ele não estuda, ainda bem, eu rezo todo santo dia, que ele não tenha lido os clássicos do nazismo, né, os clássicos do fascismo, porque a situação seria certamente muito, muito pior. Mas aí ele foi falar. Aí eu falei, agora vamos ver uma peça oratória digna, eu queria, Rui Barbosa. O que diria o Rui Barbosa se visse o Bolsonaro, né? Se ele visse o Bolsonaro, meu Deus do céu. Aí o Bolsonaro, o obtuso, começou a dizer assim, contem! Assim, com as Forças Armadas pela defesa da democracia e da liberdade. Mas espera um pouquinho, ele está dizendo que as Forças Armadas é que vão defender a democracia e a liberdade? Eu queria saber onde está aqui na Constituição. Primeira coisa, porque a defesa da democracia e da liberdade são os poderes, os 3 poderes é que se encarregam disso.
Quem é o guardião da Constituição? A nossa Constituição é claríssima. O guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Sendo assim, senhor Bolsonaro, mandrião, chefe de quadrilha, peculato, desviou dinheiro público, lavou dinheiro, lavagem de dinheiro, fez de forma organizada, organização criminosa, e etc. Só aí já estão 3 crimes, né? E fez isso durante 3 décadas, de forma continuada. Aí também dá uma boa discussão no Código Penal. Bem, o que interessa é que as Forças Armadas não cumprem essa tarefa. Mais uma vez, ele faz aquilo que eu estou dizendo há mais de um ano. Vocês podem pegar o arquivo do meu canal e vão encontrar inúmeras lives discutindo isso. Pode até olhar, uma vez eu fiquei 1 hora na CNN Brasil falando, qual era o título? Bolsonaro conspira cotidianamente contra a democracia. Isso deve ter sido maio, tal, por aí, abril. Há muito tempo, quer dizer, não é falar depois, o engenheiro de obra pronta, não, é falar antes. Ele está conspirando sistematicamente. Ele quer construir um caldo político de desmoralização das instituições, de caos social, para ele aparecer como o salvador da pátria tal. É o típico de liderança desse tipo. Nós não tivemos nenhum paralelo na história do Brasil no momento de tensão e que constrói uma situação como essa. Esse é um caso único e provavelmente nunca mais se repetirá, creio eu, como eu tenho dito. Aí, então, portanto, ele veio como se ele ser comandante-chefe das Forças Armadas fosse privilégio dele. Não, o que reza a Constituição? Todo presidente da República é o comandante-em-chefe das Forças Armadas, ponto final. Não é ele. Quando ele deixar de ser presidente, espero que seja logo, né, ele não será mais comandante das Forças Armadas. E ao usá-la, tentar ameaçar de utilizá-las como se elas fossem milícias a serviço de um projeto genocida de poder que é o dele, do Bolsonaro. Então, isso daqui, para mim, é muito mais... É um falastrão. Ele está querendo apresentar um poder que não tem. Eu duvido que o alto comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica embarcariam numa aventura chefiada por um capitão criminoso. Duvido. Um capitão impatriótico que, durante 2 anos, quando o Trump era presidente dos Estados Unidos, em 2019 e 2020, ele se ajoelhou ao imperialismo, é um traidor da pátria. Duvido. Ele está querendo mostrar um poder, como eu sempre digo, que ele não tem. E os seus adversários, alguns muito devagar, acham que ele tem esse poder para não lutar contra ele. Assim como achavam que ele era hiperpopular. E eu dizia, não é. Acertei. Assim como diziam que ele ia ganhar as eleições municipais. Eu dizia que não, ele perdeu. Assim como diziam que ele tem um grande apoio popular nas ruas. Vocês viram quantos tem em Brasília ontem? 100 pessoas, 150? 200, para ser exagerado. E na Paulista aqui? Na Paulista aqui tinha 2 combis. Dava 2 combis. Não tinha ninguém. Então, ele blefa. Então, mas conspira contra a Constituição. Isso aqui que ele falou é caso de crime de responsabilidade. Vamos em frente. Continua o Mandrião. Estão esticando a corda. Faço qualquer coisa pelo meu povo. 2 coisas e tal. Quem é que está esticando a corda e qual é a corda? Vai. Né? Quem está conspirando contra a democracia, as liberdades, a república, a Constituição? É ele. Quem é criminoso é ele. Não é você que me acompanha, não sou eu, não somos nós. É ele que é criminoso. Né? Então, quem está esticando a corda é ele. Quem fez aquelas ameaças o ano passado ao Supremo Tribunal Federal foi ele. Ele que estimulou aquele bombardeio do Supremo Tribunal Federal com rojões como se fossem morteiros. Lembra? Foi ele. E toda aquela caterva. Né? Agora, ele diz assim, faço qualquer coisa pelo meu povo. Mas faz o quê pelo seu povo? O povo é seu? Tudo é dele, é o meu exército. Pera, o exército não é seu. O exército é uma instituição permanente de Estado, não é seu, nem é meu, nem é nosso. É uma instituição do Estado. Né? Ele não conhece conceitos básicos. Agulhas Negras ensina conceitos básicos. Sabe que antigamente, durante a ditadura, tinha uma disciplina chamada OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Fui obrigado a fazer isso como outro. Eu fiz ainda na época, existia ginásio. Né? Eu conhecia algumas coisas de Constituição e aquelas coisas de democracia que já desde aquela época queria discutir, o professor não gostava, ficava meio desesperado, coitado até. Hoje eu tenho até dó dele. Mas eu queria discutir uma série de
coisa lá quando eu tinha meus 12 anos, tal, mas ele não estava lá muito interessado. A questão, portanto, que se coloca, quando ele está falando tudo isso aqui, que meu exército, meu povo, que isso não existe, a Constituição é muito clara, né? Dispõe quais são os poderes, como é que eles se relacionam, quais são as unidades federativas, os direitos e deveres, está tudo aqui. Não existe nada do que ele está falando. O que ele quer é se transformar numa liderança, como se fosse algumas que nós tivemos na história da América Latina, mas ele nem consegue. Ainda bem, porque ele é medíocre. Ele nem vocabulário tem para construir uma ditadura. Ainda bem, porque para construir uma ditadura precisa ter vocabulário, que é você externar o discurso ditatorial, né? E convencer alguns. Graças a Deus, ele é um beócio, né? E aí, além dos problemas cognitivos seríssimos que ele tem, ele não consegue. Mas, vamos chamar de discurso, ele diz que está muito impedindo que o Brasil mergulhe no socialismo. Que socialismo é esse? Ele sabe definir o que é socialismo? Se fosse chamar o Mandrião, o que é? O Bolsonaro, o que é socialismo, Bolsonaro? Você consegue definir? Né? Não vou chamar o Bananinha, porque o Bananinha é o filho intelectual da família. O Bananinha falsamente mora em São Paulo. Eu desafio o Bananinha, vim sem capangas, porque ele anda com 6 capangas, o Bananinha. Venha sozinho, Bananinha, e primeiro me traga, por favor, a prova de onde você mora em São Paulo. Sabe por quê? Existe uma lei de domicílio eleitoral que você nem sabe, que você é dessas topeiras da família Bolsonaro. Essa lei foi criada no governo Castelo Branco, sabe, para impedir que o Marechal Lott fosse eleito governador da Guanabara. Sabe o que é Guanabara? Era um estado que não existe mais, existiu de 60 a 75, que é a cidade do Rio de Janeiro. A eleição ainda era direta, o Marechal Lott provavelmente venceria, mas não estava morando em Petrópolis, salvo engano. E aí inventaram o domicílio eleitoral para impedir que o Lott fosse candidato. Mesmo assim, um candidato de oposição acabou, que é o Negrão de Lima, acabou vencendo. Então, o domicílio existe até hoje. Onde você mora em São Paulo? Você é deputado por São Paulo, mas não mora aqui. Você falsificou o domicílio eleitoral? Onde você mora com a sua mulher? Com a sua filha? Onde? Bem, o Bolsonaro, isso é só para mostrar como é que a família é marcada pelo crime. Né? Aí ele falou, e ele se diz intelectual, é o representante do Steve Bannon, o Bananinha, na América do Sul, nem no Brasil. Olha a pretensão do movimento terrorista, uma organização chamada Movimento, antissemita e terrorista. Gente muito boa, gente boa, assim. Igual o Roberto Jefferson, que é antissemita. Vocês viram a postagem do Roberto Jefferson. Como eu sempre digo, Bolsonaro e o nazifascismo aqui, Tupiniquim, é antissemita. Sempre disse isso, e estou acertando outra vez, me desculpe, em cheio. Seguindo. Aí, depois do socialismo, ele disse assim, foi Deus, só Deus me tira daqui. Aí tem um pequeno problema, Mandrião. Deus não o colocou aí, portanto, não pode tirá-lo. Sabe por quê? É que tem um processo chamado eleitoral. Já foi o tempo, já faz algum tempo, né, das monarquias divinas, não é seu caso, porque você nem sabe do que eu estou falando. A sua ignorância é pantagruélica. Então, nós nem estamos no momento das monarquias divinas, do poder concedido por Deus, tudo isso já faz alguns séculos que no mundo ocidental ninguém comunga mais, ninguém fala isso tal. Então, portanto, não foi Deus que o colocou aí. Se não foi Deus que o colocou, quem pode tirá-lo aí? Não é Deus também. Mas sabe quem pode tirá-lo? A Constituição. Aquela que você nunca leu por preguiça, né? E a Constituição é muito clara. Artigo 51. Vamos lá, que não é a pinga, que para você, e o Boteco do Juca, onde você fica, dissertando sobre o Brasil, né, é artigo 51. Compete privativamente, portanto, só a ela, viu? Vamos só explicar o que significa, a Câmara dos Deputados, inciso 1. Eu estou explicando inciso 1, que é em número romano, porque tem o senhorzinho Malta da Fé, aquele que faz assim, está muito preocupado com a alma, quer salvar os cristãos, ele quer, isso, né? Que estava, inclusive, está fazendo duplinha com o Bolsonaro para dar um golpe de Estado. Né? Bem, ele não sabe, eu estava lendo tudo errado outro dia nos romanos. Veja como é que está o nível de ensino, está ruim mesmo. Inciso 1. Autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de um processo contra o presidente, etc., etc. Então, é isso. Quem vai tirá-lo daí é o impeachment. Ou, se assim o Mandrião desejar, renuncia. Né?
ele pode renunciar. Ele perceber que a crise chega a um tal ponto, ele acaba renunciando, o que não é impossível. Eu fui o primeiro a falar que essa é uma carta que ele guarda na manga. Ele vai colocar fogo no país, né? Está colocando, sabotando todos os esforços da sociedade civil, do Congresso Nacional, de todos aqueles que sabem cadê as vacinas. Nós podíamos, a Pfizer, em agosto do ano passado, apresentou a proposta de 70 milhões de doses. E depois ele sabotou a vacina Coronavac e Butantan, sabotou, né, criando inúmeros obstáculos. O Brasil poderia estar vacinando desde novembro do ano passado. Portanto, cerca de quase 5 meses. Sendo assim, quantas vidas não estariam salvas? Quantas vidas não estariam salvas? Por isso que, ao afirmar que ele é criminoso, não é exagero. Ao afirmar que ele é assassino, não é exagero. Ao falar que ele é genocida, não é exagero, porque os fatos comprovam todas as falas. E hoje eu fiquei muito satisfeito, tenho visto nas últimas semanas, as pessoas falando, ele tem de sentar no banco dos réus. Ótimo, eu sempre falei isso aqui. Tem de sentar. E eu já vi vários políticos, pessoas responsáveis, dizendo o seguinte, mas não só ele. É verdade, eu também disse nesse espaço, não só ele, todos que coonestaram esse massacre. Nós estamos vivendo um massacre. Isso nunca ocorreu na história nacional, nunca ocorreu. E é uma guerra em que o inimigo está na presidência da República. Por isso que é uma guerra perversa, porque é uma guerra. Quando o Brasil travou ao longo da sua história, o inimigo estava além fronteira, né? Agora é diferente, que é uma guerra que o inimigo está na sede do Executivo Federal, no Palácio do Planalto, na presidência da República. E como se enfrenta em termos republicanos, democráticos, isso, que é o nosso caminho, sempre único? Através da Constituição. E qual é o caminho? É o impeachment, não há outro. E hoje eu vi vários falando, olha, tem de ser CPI. É isso. Ah, mas vai atrapalhar todas essas mobilizações? Claro que não. Não adianta querer achar que é possível. Ele está aqui, o Bolsonaro, é uma imensa pedra no meio do caminho, e que é possível percorrer o caminho da solução da crise dando uma volta na pedra. Não, ele não vai deixar ninguém passar. O Beato Salu, esse aqui, irresponsável, que também vai sentar no banco dos réus, que conestou o genocídio, não deixa, porque o Itamaraty é a nossa ligação com o mundo. Não tem jeito. O Ministério da Saúde, via OMS, é o nosso contato com o mundo. A presidência da República é o nosso contato com o mundo. São louváveis os esforços dos senadores, eles estão de parabéns, estão fazendo, mas não é possível em termos, porque é o poder legislativo. Tenho certeza que o STF vai fazer todos os esforços possíveis, mas é o judiciário. Quem soluciona a crise é o executivo. E no executivo está quem conspira contra nós. Bolsonaro. Então, não tem jeito. E é um sádico, ele fica satisfeito. Eu observei a comemoração do aniversário, a alegria. Ele fez tudo o oposto do que é determinado pelas autoridades sanitárias, e repetindo o que já tinha feito em março do ano passado, em abril do ano passado, em maio, em março, quando ainda o ministro era o ministro Mandetta, ele ficava atacando o ministro Mandetta, que saiu em abril, né? Depois ficou menos de um mês o ministro Nelson Teich, né? E acabou saindo corretamente, porque ninguém consegue ficar naquilo. Então, a situação que nós estamos vendo é um impasse. Na verdade, isso é o mais importante da nossa conversa de hoje, para a gente dar um fecho. Nós vivemos um impasse. Lembra alguns momentos, agora vem na cabeça a questão nem paz nem guerra entre a Revolução Russa e o Império Alemão na Primeira Guerra Mundial, quando depois vão assinar o Tratado de Brest e Litovsk e tal. E a Rússia Soviética perde muito do território, mas era uma das promessas do governo que ascendeu lá em novembro de 17 e tal. E isso acabou ajudando o esforço de guerra do Império Alemão naquele momento, mas não impediu a sua derrota, como é sabido, no ano seguinte. Bem, nós estamos vendo uma situação assim, nem paz nem guerra. A questão que se coloca, há um impasse, há uma tentativa. Eu percebo que a paciência está terminando de líderes políticos responsáveis em Brasília. Isso é bom. O presidente do Senado, eu já percebi que a paciência dele parece que está terminando. Ele está vendo que com o Bolsonaro não tem jogo.
O presidente da Câmara tem outras alianças ali, que não vem ao caso agora, mas percebi também que ele já está um pouco cansado dessa história. Por quê? Isso tem efeitos eleitorais também. O ano que vem tem eleições em outubro. Pô, você vai estar com o país devastado. Se nós estamos chegando nessa semana a 300 mil mortos, os efeitos agora das ações de lockdown vai ser lá para a segunda quinzena de abril ou início de maio. Nesse ritmo de mais de 2 mil mortos, significa que no mês, olha que tragédia, você vai ter entre 60 mil e 80 mil mortos. Quer dizer, nesse andar da carruagem, chegaremos a final de abril com quase 400 mil mortos? Que país aguenta isso? E em termos econômicos, o significado disso, em termos das famílias, e eleitoralmente, isso tem um efeito direto. É aquela história, né? O Centrão vai no velório, chora, etc., mas não entra na cova, né? Do governo Bolsonaro. Está na cara que não vai. Então, a situação está assim. Temos um sádico no poder, alguém que conspira contra o nosso país, ele está isolado politicamente, ele nunca teve tão fraco como agora. A hora de derrotá-lo politicamente e salvar o Brasil é agora. Se não salvar agora, em que ele não tem apoio de rua, não tem apoio nas pesquisas, não tem apoio eleitoral, não tem apoio no Congresso, não tem partido político, não tem base nos setores, não é o Zé Carioca e o Tocha. O Zé Carioca assinou o manifesto? Claro que não. O Tocha assinou o manifesto? Claro que não. Esse é o empresariado nacional, são esses os responsáveis. Esses são pessoas sérias, não são nazifascistas, como Tocha, como Zé Carioca. Então, ele percebeu, Bolsonaro, que falaram, com esse Bolsonaro não dá, porque qualquer pessoa sensata sabe que com ele não dá. Ele já fez, qualquer pessoa que tivesse ilusão, e muitos tiveram, não tem problema, mas o desenrolar da pandemia, especialmente 2020 e 2021, não é possível alguém ter ilusões agora. Isso já passou. Então, agora só há um caminho, um enfrentamento político contra o criminoso Bolsonaro. Mas não tem jeito de tergiversar. Não tem. A questão está colocada. Ou o Brasil sobrevive, e aí sem Bolsonaro, ou ele vai nos levar para a guerra civil, que é o sonho desse assassino. Lembra que ele queria uma guerra civil, falou várias vezes. Ele queria 30 mil mortes, ele já conseguiu 300 mil. Ele quer mais o quê? Mais mortos. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre os 592 mil inscritos no meu canal, gosta do conteúdo do canal, da problematização, da análise, do conteúdo, de traçar as perspectivas das entrevistas, indique a uma amiga, um amigo. É fácil? Blog do Vila, Marco Antônio Vila, aquele sininho são as notificações, né? Ative aquele sininho, coloque like no que vocês gostaram e use, como vocês fazem, porque são 2.000, 3.000, 4.000 comentários, como vocês fazem a página dos comentários, né? Sempre fazendo um debate no nosso campo, que é o campo democrático, republicano e constitucional, né? As entrevistas amanhã, temos mais de 100 no nosso acervo, né? Gente brilhante, né, que agrega valor para compreender essa situação dramática que nós vivemos, e amanhã postamos com o doutor, professor da Faculdade de Medicina da USP, professor titular, doutor Paulo Lotufo, epidemiologista. E temos várias entrevistas já marcadas para essa semana. Lembro que no Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo @Marco Antônio Vila Oficial, e no caso dos cursos, na plataforma www.cursosdovila.com.br. Né? Nos encontros, portanto, basta acessar www.cursosdovila.com.br. Nos encontramos, então, amanhã. Até!